Olá para você que acompanha o meu canal Igor Awad aqui no YouTube. Agora sim, vamos começar o primeiro da série de vídeos sobre Plínio Salgado. Eu elenquei aqui uma obra importante do Plínio, em que ele fala sobre um tema que é atualíssimo, e ele mesmo, né, no início do livro, ele mesmo, no prefácio da segunda edição, salvo engano, posso até checar aqui, mas enfim, não importa se foi no prefácio da primeira ou da segunda, né? O fato é que ele mesmo disse que esse livro, essa obra sobre a qual nós vamos falar um pouquinho hoje, é o resumo da sua doutrina política, né? Aqui esse livro originalmente foi escrito em 1949 e até assusta, né, quando a gente lê o livro da atualidade e da atualidade das análises que o Plínio Salgado faz. Então, o livro se chama Direitos e Deveres do Homem. É um livro em que ele está discutindo sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a ONU publicou em 1948. E ele vai discutir justamente a necessidade de se ter uma compreensão do que é o ser humano, e essa concepção clara acerca da essência do ser humano, ela é urgente, porque não existe promoção de direitos humanos sem que se conceba o que é a pessoa humana, não é? Então, esse é um dos problemas que a gente vê hoje em dia. Na Constituição Federal, a gente tem lá, né, que uma das bases da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Mas, o que é isso? Não é? Aí, a doutrina jurídica atual, ela cria uma das coisas mais bizarras, que são conceitos jurídicos indeterminados. É uma contradição em termos, né? Porque o conceito, a ideia de conceito é justamente a definição linguística acerca de algo. Como é que uma definição linguística vai ser indefinida? É um paradoxo, não é? É um contrassenso. É um contrassenso. Então, tudo bem que exista um grau de dificuldade para lidar com conceitos tão amplos como o ser humano, mas se furtar de uma mínima investigação acerca do que seja isso, o ser humano, ela é minimamente temerário, né? A gente sabe que o Plínio Salgado é um grande pensador espiritualista. O que quer dizer isso na obra de Plínio Salgado? Não é? Isso nos remete à própria concepção que ele tem do homem. Ele entende que o homem é um composto de corpo e alma. O ser humano tem a dimensão material, mas ele tem também a dimensão espiritual. Ou seja, essa explicação, por mais simples que ela seja, ela já nos afasta de um certo erro, um certo possível erro, de que achar que a concepção espiritualista ela é puramente espiritual, achar que o homem é só espírito. Não, o homem também é corpo, né? Ao contrário do materialismo. É o materialismo moderno que pensa que o homem é só matéria, né? O homem só tem a dimensão material. É o que vai dar nos dias de hoje, né? A nossa concepção pública de sociedade ela é completamente materialista. Materialista porque ela é fundada em conceitos materialistas que só consideram o ser humano na sua dimensão material, seja o homem puramente cívico e político no liberalismo ou o homem econômico no comunismo. Então, seja uma concepção ou outra, a gente vai sempre orbitar numa compreensão parcial ou numa linguagem mais pliniana, numa concepção unilateral, não é? Que não vê os dois lados, as duas dimensões, só vê uma das dimensões. Né? O Plínio Salgado usa muito esse termo unilateral. E unilateralidade no pensamento do Plínio quer dizer justamente isso. Só vê uma parte do problema, só vê uma dimensão da realidade, só vê a dimensão material. O que o Plínio está propondo é uma concepção integral do ser humano, que consiga compreendê-lo tanto como corpo, assim como
o homem como um composto de corpo e alma, certo? Isso parece besteira, isso parece uma bobeira, mas isso tem implicações em todas as outras dimensões da realidade do ser humano. Por exemplo, a gente vai ver isso muito claramente na noção de trabalho. A noção de trabalho, tanto para o liberalismo como para o socialismo e o comunismo, ela é horrível, ela é muito pobre. Ela não revela exatamente o que é o trabalho na sua integralidade, não é? Para o liberalismo, o trabalho é uma mercadoria. Olha que coisa horrível, né? Você vai à fábrica e vende a sua força de trabalho. Aqui ele não se atém muito à distinção de força de trabalho e trabalho dentro do pensamento de Marx, que existe uma diferença sobre isso, mas tanto trabalho quanto força de trabalho, dentro do pensamento marxista, é uma concepção muito pobre, muito embora o Marx elabore, né, com muita engenhosidade aquela teoria da mais-valia, ela é uma concepção unilateral, ela é uma concepção muito estreita, não é? Eu chego a me lembrar aqui da concepção chestertoniana da loucura, não é? É uma dimensão achatada, um universo achatado da realidade. Mas dentro daquele universo achatado, o louco ele cria inúmeros raciocínios, né, lógicos. Mas enfim, voltando, saindo do Chesterton e voltando para o Plínio Salgado. Então, dentro da concepção de trabalho, a gente vai ver que a concepção unilateral do homem ou uma concepção integral fazem toda uma diferença na hora de você considerar, por exemplo, o fator trabalho, né? O fator trabalho é algo que, vista de forma integral, é algo belíssimo. Sim, é o meio pelo qual nós tiramos o nosso sustento, ele é uma ocasião para você crescer em virtudes, é a forma de você ganhar domínio sobre parcela da realidade. Isso é muito importante dentro da concepção espiritualista, né? E dentro da concepção, dentro da realidade do que é o trabalho. Quem trabalha, quem tem um ofício, tem uma profissão, consegue exercer um domínio sobre parte da realidade, vê como isso está para muito além do simples, da simples dimensão material, do simples dispêndio de energia, não é? Do simples dispêndio de energia. Trabalho não é só dispêndio de energia, é também dispêndio de energia, mas é ocasião para você crescer em virtudes, é ocasião de você atualizar os seus talentos, não é? Dons que você recebeu de Deus, é o meio de sustento da sua família, sim. É dispêndio de energia, sim, mas não só. Então, a concepção que traz o trabalho como sendo uma mera mercadoria para ser vendida no mercado de trabalho, ou como um dispêndio de energia capaz de produzir mais-valia, e aí já não seria só o trabalho, mas a força de trabalho propriamente dito, são oriundos de uma concepção estritamente materialista do ser humano. Estritamente materialista. Então, a gente só consegue resolver esse problema, e o problema do trabalho é muito caro, porque vai redundar na questão de luta de classes, etc., etc. A gente só consegue vencer esse problema retornando à natureza do ser humano e compreendendo o ser humano na sua integralidade. Aí sim a gente vai poder pensar numa política pública, numa sociedade, estruturar, né, um corpo social baseado em relações que tenham como pressuposto a dimensão integral do trabalho. Não como simplesmente dispêndio de energia, não simplesmente como o seu ganha-pão. É isso também. Mas com base em uma série de outras realidades que são muito presentes no nosso dia a dia, todo mundo consegue ver isso. Infelizmente, nem todo mundo tem uma profissão no Brasil. Nós temos muita mão de obra sem qualificação, o que é péssimo, né? Todo ser humano tem o direito fundamental ao trabalho. E ter direito ao trabalho é ter o direito de ter o domínio sobre parcela da realidade, ou seja,
ser detentor de uma arte, de um ofício, de uma profissão. Isso, visto do ponto de vista espiritualista, faz todo sentido. Agora, do ponto de vista estritamente materialista, isso não faz tanto sentido assim. Por que o ser humano vai ter direito a ter uma profissão? Ele pode ser uma força de trabalho para vender o seu trabalho no mercado, o preço mais barato, não é? Dependendo da lei da oferta e da procura, pode ser que não combine muito falar em virtudes, falar em descanso, falar em... Agora, compreendendo o ser humano de forma integral, aí sim dá para se falar em descanso. Por quê? Porque isso também nos remete à família. Dá para se falar em descanso semanal no domingo, porque isso nos remete na experiência da religiosidade, que é fundamental para a concepção espiritualista do ser humano. Dá para a gente compreender uma série de realidades que são assim muito próximas de nós no dia a dia e que a gente consegue ver que o ser humano não é só matéria bruta, né? O ser humano também tem essas necessidades que são de ordem espiritual. Eu queria só, para a gente começar a nossa conversa aqui, já tem 11 minutos de vídeo, trazer aqui, dentro da edição que eu tenho, está no número 3, na terceira parte do livro, que é propriamente a doutrina do Plínio Salgado, né? No capítulo 6, o conceito de pessoa humana, em que ele vai fazer uma distinção lá de indivíduo e pessoa, etc. A gente pode falar sobre isso depois, mas eu só queria trazer eu vou ler, né, exatamente o que Plínio Salgado disse sobre uma declaração de direitos humanos que se preze e em que ele está se baseando. Diz Plínio Salgado, abre aspas, uma declaração de direitos humanos só pode tomar como base, como ponto de partida e de chegada, aquela concepção do homem tão magistralmente exposta pelo Santo Padre Pio XI na encíclica Divini Redemptoris, dizendo, aí agora abro aspas para Pio XI, o homem tem uma alma espiritual e imortal, é uma pessoa adornada admiravelmente pelo Criador, microcosmo, como diziam os antigos, um pequeno mundo que excede em muito o valor de todo o imenso mundo inanimado. Deus somente é o seu único fim. Nessa vida como na outra, a graça santificante o eleva ao grau de Filho de Deus e o incorpora no reino de Deus, no corpo místico de Cristo. Ademais, Deus o dotou com múltiplas e variadas prerrogativas, direito à vida, à integridade do corpo, aos meios necessários para a existência, direito a atender ao seu último fim, pelo caminho traçado por Deus, direito de associação de propriedade, do uso de propriedade, fecha aspas, para Pio XI. Continuando aqui, Plínio Salgado. Essa é a imagem do homem, a realidade do homem, de cujos direitos e deveres cogitamos, e justamente porque a tomou como fundamento Pio XI, produziu com a encíclica Divini Redemptoris a verdadeira carta de direitos e deveres fundamentais do homem. Bastará que se dê forma aforística articulada às verdades contidas naquela encíclica, pormenorizando-se o que for necessário e explicitando o que convier como princípio jurídico, e o mundo atormentado de hoje possuirá um documento garantidor daquela felicidade tão longamente esperada pelos povos de todas as nações. Então, Plínio Salgado, que disse que a sua concepção, toda a sua concepção política está sintetizada nesse livro, a gente pode ver claramente que tudo o que ele disse e desenvolveu está baseado nessa concepção que Pio XI traz na encíclica Divini Redemptoris. Então, nesse sentido, Plínio Salgado é bastante honesto em mostrar de onde que ele está tirando o que ele está tirando, né? Em que ele está se baseando, e vai desenvolver todo um pensamento para sustentar o que foi dito por Pio XI nessa encíclica. Então, todo o pensamento de Plínio Salgado vai estar baseado na concepção de homem integral.
E essa concepção de homem integral ele está tirando aqui do magistério da Igreja Católica. Né? O magistério da Igreja Católica. Uma vez esclarecido isso, nós podemos continuar a nossa caminhada. Faremos isso nos vídeos seguintes, né? É muito conteúdo para a gente tratar em vídeos curtos, mas por isso faremos uma série de vídeos. Na nossa continuação aqui, no capítulo 7, nós temos o título A Pessoa Humana como Base de Construção Nacional. Então, todo o projeto que Plínio Salgado tem para a construção do Brasil está baseada na concepção da pessoa humana, e a pessoa humana concebida, por sua vez, de forma integral. Um abraço para você. Gostou do vídeo? Clique em curtir, inscreva-se no canal, me ajuda a divulgar o pensamento desse gigante que é Plínio Salgado. Compartilhe o vídeo, assista quantas vezes você quiser. Um abraço para você, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.